Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Encontro Espírita. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu aproveitar enquanto a Carol está entrando aqui para eu fixar o comentário, senão daqui a pouco a Babi fala, fixa o comentário. E eu acabo esquecendo de fixar o comentário, né? Pronto, comentário fixado. Nós estamos aqui para fazer mais uma live com o livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem tema da noite é uma mensagem interessante. A mensagem 24, e o tema dela é trabalhar. Em plena sexta-feira, né, André Luiz nos recomenda a trabalhar. Rô, você está chegando, eu vou te adicionar, tá? Um momentinho só, nossa querida convidada, diretamente da terra do açaí, de Belém do Pará. Nós vamos adicionar a nossa querida Rô. Eu vou desligar aqui o som para eu entrar aqui também com o meu outro perfil. Um momentinho, vou te adicionar. Vamos aguardar a Rô. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Diretamente de Belém do Pará, da terra do açaí. E da chuva. A nossa que da chuva também? Isso, chove muito aqui. Roberta Shincai, mais conhecida como Rô. Seja bem-vinda a mais um Encontro Espírita. É como o Anderson fala, né? Não é com o encontro com a Fátima Bernardes, mas hoje você está tendo um encontro comigo. É a primeira vez que a gente está nos encontrando, né? A gente se encontra pelas lives, a gente tem batido papo assim mais pelas lives, mas não necessariamente foi a primeira vez que a gente está batendo esse papo assim, entre aspas, ao vivo, né, Rô? É verdade. Oi, gente, boa noite. Ai, então fala quem é você. Oi? Está nervosa? Um pouquinho, mas já melhorou bastante. Das outras vezes eu estava mais nervosa. Enfim. Irmãos de Luz e LF Matos, sejam bem-vindos. Bem-vindos. O meu nome é Roberta, né? Muitas pessoas me conhecem como Rô. E eu tenho 22 anos, moro aqui em Belém do Pará. Estou quase para me formar agora na faculdade. E é isso. E estamos que legal. aqui para falar sobre trabalhar. Então, é isso que eu estava falando antes de você estar entrando. Salviano Elias, boa noite, seja bem-vindo. Eu estava falando exatamente o seguinte, né? Que o tema, numa sexta-feira, falar de trabalhar, André Luiz está falando o quê para a gente? Plena sexta-feira, que nem a gente estava batendo um papo agora, né, no particular, você falou, sextou, mas a gente tem que trabalhar. A espiritualidade não tem folga, né? Não tem descanso, não tem... Como que a gente poderia falar? Exatamente. A gente que tem essa mordomia, né? De ter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, né? Isso em tese, né? Em tese, sim. Porque a gente sabe que tem gente que são verdadeiro workaholic, que trabalham dia e noite, né? Várias madrugadas, às vezes, trabalhando. Mas o trabalho espiritual, ele é diferente. É um trabalho que envolve uma série de assistência. Mesmo porque, se a gente fosse pensar, agora é noite, mas é dia em outro lugar. Então, estamos, né? Nós estamos aqui com o nosso querido Alan, que chegou também. E o irmão Zurus fez uma saudação. Eu faço normalmente, Rô, só te explicando e explicando para os amigos aí, que eu faço... para a gente não ficar toda hora mexendo na tela do celular, o dedo sobe e desce, eu entro também pelo meu perfil particular, porque assim eu consigo acompanhar os comentários com uma coisa mais... E você é espírita desde que você nasceu, Rô? Olha, assim, tecnicamente, é porque as pessoas da minha família, os meus pais, né? Eles
são, acreditam em Deus, mas nunca foram muito voltados a uma religião específica. E eu, no início da minha vida, meus pais ainda faziam faculdade, e aí a minha avó, que mora comigo atualmente, ela é espírita desde adolescente, desde muito tempo. E ela sempre foi uma Sei. grande influência na minha vida, assim, de formação, de quem eu sou hoje. Então, dentro disso, a parte da espiritualidade da minha vida foi por conta das orientações que ela deu para mim, né? Da influência que ela trouxe. E até então, eu concordava e tinha afinidade com as ideias espíritas, mas eu não tinha começado ainda a realmente estudar os textos, a começar a realmente praticar e me envolver, né, com a doutrina. Sei. E aí, no final de 2019 para cá, eu percebi que meio que o destino foi me levando para começar a participar. Teve um amigo meu da faculdade que me convidou para o grupo de jovens que tem aqui, de um centro, que é o Caminheiros do Bem. E aí eu comecei a resgatar os livros que a minha avó tem aqui em casa, porque, assim, ela não se formou na faculdade, mas ela lê muito, muito, muito. E ela tem uma verdadeira biblioteca de livros aqui. Então eu comecei a ler na quarentena também. E aí depois eu comecei a pesquisar no YouTube, maneiras de estudar. E aí eu encontrei o canal do Meninas Espíritas da Carol. E, enfim, de lá em diante vim para as lives do Instagram e tô aqui agora participando. Parece que tudo foi assim, enfim, rápido e como é que a gente fala? Naturalmente acabei chegando aqui. E aqui estou. Que legal. Que legal. Então, ó, vou fazer só uns comentários aqui. O irmão de Luz falou que ele é de Salvador. O Marcos também entrou, a Edna, se a Miller, você conhece a Miller? Sim, eu conheço ela. Oi. A gente conversa pelo Instagram de vez em quando. E a nossa querida Martiele, que esteve aqui ontem. Era para a Martiele estar aqui comigo, não deu, tive um imprevisto ontem, não deu, então a Flavinha me substituiu. Mas já estamos combinando uma troca de lives, né? A Martiele deve fazer alguns lives agora, talvez a partir de fevereiro, e eu vou estar fazendo, acho que uma parceria com ela. Eu vou participar da live dela e ela vem numas comigo aí. Depois a gente está fazendo uns combinados aí. Tá certo. Oi, Marcelo, tudo Elade bom? também. Então, ô Rô, a gente estava falando uma coisa muito interessante, que você falou que você tem um livro de preces, né? Sim. Mostra o livro de prece pra Vou gente aí. mostrar aqui. Esse daqui que eu encontrei no meio da biblioteca da minha avó. E aí eu sempre uso ele, desde que eu comecei a fazer o evangelho em casa e também antes de dormir, eu costumo usar ele para fazer minhas orações, enfim. E aí teve aquela coincidência, né? Eu vou falar da coincidência antes, ó. Trabalhador pronto, tudo flui rapidamente e suave, viu? Ah, que legal. A Martiele falou isso para você. Então, aí nós estávamos conversando, ela me mostrou esse livro, e a coincidência do quê? Quem é autor desse livro, Preces Espíritas, é Caibar Chute. Eu falei para Rô, quase que eu falo Martiele, eu falei para Rô que o Caibar é daqui de Matão, 30 quilômetros de Araraquara. Inclusive, ele fundou um centro em Matão, chamado Centro Espírita Amantes da Pobreza, que hoje chama-se Centro Espírita Caibar Chute, em Matão. Então, eu falei para ela, olha as coincidências, entre aspas, né? O livro que ela usa de prece foi de Caibar. Então, verdade. Bom, Rô, para a gente também não se alongar muito, né? Uhum. Que bora trabalhar? Vamos. E por que trabalhar, né? Assim... Porque a mensagem é exatamente trabalhar. E em plena sexta-feira, André Luiz nos pede para trabalhar. Rô, eu vou lendo você prefere que a gente leia de uma vez só, depois volta para comentar? O que você acha legal? Que jeito você prefere? Você que manda, você é convidada. Não sei, eu acho que a gente pode ir lendo alguns tópicos e aí de pouco a gente vai falando, assim. Não precisa ser só um, mas também acho que tudo de uma vez só, que tem bastante texto, né?
Eu acho que Sim. fica mais organizado. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer 3. A cada 3 a gente faz uma pausa, pode ser? Tá certo. Olha, Bom, eu vou começar. Eu Vitor faço o entrou. primeiro de... Ah, o Vitor. Boa noite, Vitor. Boa Seja noite. bem-vindo. O Vitor também, ele... Você sabe que você estava falando dessa estética capricho também, EV Filho, também entraram aí com a gente. O Luke F10 também entrou. Sejam todos bem-vindos, viu? E você estava falando... E agora eu perdi o raciocínio. Vamos para o texto, vai. Acho que é para ir para o texto. Okay. Se eu lembrar, eu falo. Bom, o texto diz assim, mensagem 24, o livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Se você acredita no valor da preguiça, olhe para a água parada. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a base de solução. Não existe processo de angústia que não desfaça ao toque do trabalho. Bom, a primeira mensagem, a primeira frase, ela é muito presente, ela é muito marcante. Ele diz assim para a gente, que se a gente não acredita no valor da preguiça, olhe para a água parada. E olha só, o que é a água parada? Ela fica sem vida, ela fica... Eu lembrei até de um exemplo muito claro do Mar Morto e do Mar da Galileia. O Mar Morto é aquele mar que só recebe as águas. Só recebe as águas e não solta. O Mar da Galileia já não. Ele já recebe e deixa fluir. Deixa seguir a água. Então a água parada não traz nada, só vai trazer lodo, bichos, vai ficar aquela coisa empodrecida. Então, o trabalho, o que é? A movimentação dessa água que faz com que ela se transforme em água saudável, potável, dependendo da situação, mas uma água que vai cumprindo o seu projeto, não é? Sim. Eu pensei muito no... Oi? Pode falar. Eu pensando, acaba que vem muita coisa da medicina na minha cabeça. Quando eu li essa frase, eu pensei muito em relação o Aedes aegypti, sabe, do mosquito da dengue. Sim. E não só isso, mas muitas outras situações que as doenças proliferam através disso, da água parada. Então, isso veio logo na minha cabeça e umas frases muito pontuais, né, sobre a mensagem que vai ser passada. E sobre o segundo tópico, eu acho que isso é uma coisa que, assim, falando de uma maneira exemplificando pessoalmente, é uma coisa que eu acho que eu sinto muito de quando eu estou me sentindo assim angustiada com algum problema em casa, com alguma coisa que eu esteja com dificuldade, quando eu estou trabalhando assim, atendendo outras pessoas por alguns instantes e às vezes até prolonga assim, me ajuda a passar por situações difíceis, quando aquela frase da Joana de Ângeles, né, de que calma, me perdi um pouquinho. Daquela frase dela que ela diz pro Divaldo. Isso. Quem se dedica a enxugar as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. E eu acho que esse tópico tem muito a ver com isso também. E até que você colocou uma questão muito presente na tua área, né, que é a medicina, a gente se veja aquela situação. Às vezes você está com um problema, né, e aquele problema parece insolúvel. Uma dor ou alguma coisa. Aí você vê alguém numa situação muito pior. E aí o seu problema fica pequenininho. E quando você se propõe a fazer alguma coisa, sai do seu egoísmo, da minha dor, do meu problema, do meu, e começa a olhar o outro, o nosso problema diminui. Porque é aquela coisa engraçada, né? Parece que quanto mais... É como se a gente estivesse cavando um buraco. Quanto mais a gente vai voltado para nós, para os nossos problemas, parece que a gente vai cada vez mais cavando buraco, então vai ficando cada vez mais fundo. E se a gente começar a olhar para o próximo, parece que a gente sai daquele buraco, né? Porque a gente esquece, né,
não fica dando muito foco naquilo, né? Sim. Não tende a aumentar, né, o problema do que ele já é, no caso. É verdade. E a angústia, o que você pode me dizer, né? Olha só, aí já é um problema mais complexo, né? Não existe processo de angústia que não desfaça o toque do trabalho. Aí é difícil, né? Porque a angústia, hoje em dia, quem não anda angustiado, né? Que a palavra do momento, né? As duas palavras em relação à saúde mental é depressão e ansiedade. E a angústia entra muito nos dois casos, né? E é interessante quanto que essa questão do nosso sofrimento, fazer pelo outro, assim, a gente ouve muito isso dentro da doutrina, e só que quando a gente, às vezes, antes mesmo de conhecer a doutrina ou depois, a gente sente isso na prática, de que realmente quando a gente para fazer pelo outro, para ajudar uma pessoa da nossa família, às vezes não precisa ser um trabalho voluntário para fora. Acho que foi até a Flavinha que estava falando sobre isso hoje, do ambiente doméstico, de que quando a gente às vezes para ouvir também os problemas dos nossos familiares, de pessoas próximas da gente que estão precisando de ajuda, que às vezes a gente não está reparando porque a gente está muito focado nas nossas dificuldades, né? A gente começa a sentir essa mudança interna. Acho que é interna e também um pouco externa, né? Porque os nossos pensamentos, eles vibram, né? E eu acho que Sim, isso realmente a gente se vê fazer na prática, né? é verdade. Ó, vamos fazer a saudação aqui do Saulo Soares, do Tiago Fleurias, que eu já falei, Gabriel Cunha, Cupuapu, a nossa querida Camila Tosini, que faz parte também aqui com a gente do Encontro Espírita, Dani Cunha, e a Martiele pelo Espiritize. O pessoal tem o dom da ubiguidade, você entende? Ora entra por um perfil, ora entra pelo outro. Ah, sim. Verdade. Eu tava tentando. Teve um dia desses que eu ouvi essa palavra, né? Vocês falando, e eu ficava. Mas o que significa isso? Só que eu acabei nem pesquisando depois. Não há para confundir ambiguidade com ubiguidade, né? Às vezes a gente até confunde, né? Porque não é uma palavra muito comum, né? A gente não tem essa faculdade. A gente se consegue fazer uma faculdade, entre aspas, de ubiguidade, né? Estar por um perfil e estar por outro. Mas, na verdade, está só um deles, né? Eu Sim. estou, por exemplo, pelo perfil Encontro Espírita. O meu ali está só de coadjuvante para assessorar, né? Uhum. E então, mas eu acho assim que para a gente, vamos supor, uma pessoa que está passando por uma angústia, a gente sente o seguinte: é difícil ela sair da angústia. Fala assim, ó, você tem que começar a fazer um trabalho. Primeiro, ela tem que se libertar daquela situação, daquele sofrimento, daquela angústia para poder se engajar em algum projeto filantrópico, seja lá qual for, algum trabalho, né? E até estava comentando com você, né? Que trabalho é toda ocupação útil. Não seja ela de ordem física, de ordem espiritual, de ordem filantrópica, né? É toda ocupação útil que você faz em benefício próprio e de alguém, né? Porque trabalhar para nós é muito importante. A Martiele falou que você aprendeu comigo. Não, na verdade, eu aprendi com a Camila. A Camila que me explicou esse macete da gente estar em dois perfis. Você quer ler agora? Sim, sim. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima era agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros. Essas três, assim, quando eu li, nossa, veio muita coisa, assim, aquelas que a gente sente mais Pode direto, usar. né? Pode falar. O que você pensou? Voltou. Acho que tinha o Instagram, deu um leve bug. O que você pensou? Então,
Primeiro, sobre a questão da libertação. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tinha falado anteriormente, de que acho que a primeira coisa é meio complexo, por mais que pareça simples, né? Mas ao mesmo tempo é complexo de que pessoas que estão dentro, presas em uma situação de sofrimento, seja ele qual for, para que ela consiga ter motivação e ânimo para conseguir ajudar outras pessoas, ou, enfim, fazer uma ocupação útil, muitas vezes ela não consegue ter energia e motivação para isso. Então, é uma Sim. situação complexa da gente, ao mesmo tempo que a libertação é o caminho, dar o primeiro passo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que me veio muito na cabeça enquanto eu estava lendo, que você até falou no início, né? A questão de gente que é workaholic, né? Que é a tradução de inglês vício em trabalho. Ao mesmo tempo, eu acho que o extremo também não faz bem. No sentido de que, muitas vezes, pessoas que substituem, em vez de tentar pensar para resolver seus problemas, ficar trabalhando, focando só na carreira ou, enfim, qualquer tipo de ocupação, isso também não vai levar a melhora, porque muitas vezes a pessoa ela fica numa ânsia de chegar no fim da estrada, na linha de chegada, sabe? De uma corrida que parece que tem que competir com todo mundo e tem que estar sempre na frente. E muitas vezes nem consegue focar no processo do trabalho em si. Eu acho que quando a gente faz um trabalho, claro que é importante a gente ter objetivos, mas quando a gente faz dando um passo de cada vez, pensando assim, não, eu quero fazer algo bem feito, mas eu tenho que dar o primeiro passo, fazer um pouquinho agora, depois um pouco depois, e assim vai indo até terminar. Eu acho que isso consegue ser muito mais transformador e recompensador do que ficar nessa corrida, nessa angústia de querer fazer tudo ao mesmo tempo e tem que ser o melhor naquilo e tem que competir e se sente naquela competição com outras pessoas ou até consigo mesmo, enfim. Então, isso me veio muito na cabeça também quando eu li essa parte sobre libertação. Eu estava lembrando duas coisas que você falou. Primeiro, que eu tinha um sistema que eu fazia as coisas tudo encaixadinhas, sabe? Então, eu fazia todo um programa, um mapa dentro do meu cérebro, falava, tem que fazer isso, 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 isso. E aí ia seguindo aquele cronograma. E as coisas, se eu atrasasse um, já complicava todos os outros. Em vez de eu, tipo assim, você sabe uma agenda? Eu tinha uma agenda, vamos supor, diária. O ideal na vida da gente é ter uma agenda semanal, que é muito mais leve. Né? Se não der para fazer naquele dia, você passa no outro dia. Não precisa, tudo bem, você tem um prazo vencendo, né? Você tem uma conta para você pagar, não dá, vou pagar no fim da semana. Não. Aí são situações diferentes. Mas tentar fazer a sua vida de uma forma um pouco mais leve, diminuir a sua ansiedade pelos compromissos que você tem que fazer. E uma coisa que eu lembrei também, às vezes nós corremos vazios, e é mais ou menos assim, como se a gente corresse, a história do cachorro correndo atrás do carro, né? Passa um carro, deixa eu ver se travou, voltou, né? Voltou. Tá. Então, a história do cachorro é mais ou menos assim, passa um carro, o cachorro sai correndo atrás do carro, corre, 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 vem 2 ou 3, normalmente vem mais. Aí, quando o carro para, ele não faz nada. E às vezes, muitas vezes, nós fazemos isso, nós agimos dessa forma. Corremos atrás de sonhos vazios e quando chega aquilo, não tem razão. Por que eu corri tanto? Por que eu me desgastei tanto a troco de nada? Exatamente. Muitas vezes a sensação que você acha que você vai conseguir de preencher determinada expectativa não vai ser a que você realmente vai sentir quando você chegar lá, né? Então, o caminho é muito mais importante. Parece clichê dizer isso. Diz que não importa o destino, né? Uhum. Tem um filme, né? Um desenho do Carros. Acho que eles concluem com isso. Sim, é verdade. Não é o destino, né? É o caminho, é a viagem. É o trajeto. Então,
Às vezes é o trajeto. Às vezes você fica tão ansioso, tão preocupado, vou fazer uma viagem, tá? Não agora, que agora eu falo, nem para Matão dá para ir. Mas vamos pensar assim numa situação. Você vai fazer uma viagem. Então você fica tão ansioso pelo tempo de chegar no local que você vai chegar, que você não curte a paisagem, não aproveita. Porque mesmo quando você está dirigindo, porque tudo bem, os passageiros, eles têm a possibilidade de ficar olhando melhor a paisagem que quem está dirigindo. Mas, mesmo quando você está dirigindo, só você ter aquela amplitude, aquela amplidão da estrada, já te dá uma certa motivação diferente, né? Então, você pensar, aproveitar mais a viagem do que o destino. Porque quando você chegar no destino, aí você aproveita o local que você está, mas não fica, né, ansioso. Aí, quanto tempo falta para chegar? A gente tem muito disso. Eu, pelo menos, faço muito disso, infelizmente, ainda, né? Mas eu estou falando, na verdade, para a gente se ouvir, né? Para a gente mesmo ouvir, prestar atenção, modificar o foco, né? Fazer o Wilton chegou aqui com a gente, o Marquinho Faria, Camila Tosini falou com certeza, e a Livânia Lins, mãe da Laura Lins, também chegou aqui com a gente. Continuemos? Sim, sim. O segredo da paz, você vai comentar desses dois tópicos? Ah, sim. O segredo da paz íntima, né? Eu acho que é justamente essa questão de que muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente está para acabar. E aí acontece alguma coisa de a gente se sentir desanimado no meio do processo. Assim, eu já tive muito essa situação de estar empolgada para realizar um projeto. E aí começo ele com toda a energia. E quando está no meio do caminho, às vezes vai começando a cansar, porque trabalho assim mesmo. Até o final, né, que, aqui das frases, fala que é 1% de ideal e 99% de suor, né? E Sim. eu acho que quando a gente consegue se estender, não é aquela questão de que a gente falou, né, de ser algo patológico, de você se exaurir, mas de você conseguir se alongar um pouco mais naquilo, apesar do cansaço, tentar perseverar um pouco mais, e quando você vê, você chega naquele objetivo. E isso traz uma plenitude, né? De, nossa, eu consegui cumprir aquilo. Então, eu pensei muito nesse sentido. E... Oi. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, né? Que começar um trabalho é fácil. Continuar é difícil. Mas concluir é sacrificar-se, né? É verdade. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo, para todas as coisas, não só nos projetos espirituais, como nos projetos físicos, no trabalho também, né? E essa frase que eu acho muito interessante, esse da paz íntima, é agir um tanto mais além das nossas supostas possibilidades na construção do bem. É aquela questão que Jesus fala, né? Se alguém te pede para caminhar 1000 passos, caminhe mais 1000. Se alguém te pede a capa, te dê a túnica também. A gente fazer, principalmente no trabalho espiritual, um pouco mais além do que a gente pode estar fazendo, né? Sim, com certeza. Levando para essa questão, então, mais ainda. Deixa eu abrir aqui que o Dob quer sair, eu acho. Pode ir, Dobinho, vai lá. O Dob é meu companheiro aqui de lives. Ele fica aqui, né? Agora o pessoal chegou, então ele já percebeu que o carro tinha chegado e já ficou a prontos aqui. E se alguns companheiros abandonam a gente na estrada, como que ele tem que fazer, hein? Ah, isso daí, desafiador. Trabalho em grupo, então, seja na casa espírita, seja no trabalho voluntário, seja na faculdade, no trabalho, é complicado, né? Às vezes a gente cria, mas é uma coisa que eu não sei se foi André Luiz ou foi outro espírito que trouxe essa mensagem. Uma vez eu recebi daqueles que a gente recebe no centro espírita quando vai tomar passe. Sei. E aí eu lembro que eu tava muito chateada na época com alguma coisa que tinha acontecido, que eu tava chateada com alguém. E aí, justamente nesse bilhete veio assim: você é responsável por tudo aquilo que você almeja e também pelas expectativas que você põe nos outros. Se você se decepcionou,
é porque também você colocou muita expectativa. Então, eu acho que, assim, é muito bacana a gente contar com as outras pessoas. É importante, a gente sempre faz melhor quando a gente tá junto. Olha quem Mas, chegou na live aí. Sumido, apareceu. oiê! Era para você estar aqui, queridão. Meu Ah, guri. ele tá assistindo aí, né? Enfim, Tá. e, e eu acho que é isso, da gente não criar ressentimento quando alguém não consegue ou para no meio do caminho, não consegue seguir adiante junto com você. E que se você continuar perseverando e trabalhando, vão surgir outras pessoas para lhe acompanhar junto. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, da gente não se chatear, porque cada pessoa sabe o seu limite, aquilo que você consegue fazer. E é muito importante a gente saber respeitar os nossos limites. É claro que é É mais fácil verdade. falar do que fazer, né? Na Mas, verdade é assim, né? A gente se relaciona com a imagem que nós fazemos das outras pessoas. uhum, E veja como é interessante. A gente mesmo se decepciona com atitudes que tomamos, de repente, em determinada situação. Então vamos pensar que a gente já se conheça 100%. Você nunca ficou decepcionado com alguma coisa que você fez? pois é, né? E se a Justamente. gente, entre aspas, se conhece 100%, quanto mais uns outros que a gente não conhece, às vezes nem 50%. Nós criamos uma imagem, eu imagino você assim, assim, assado, uma pessoa de um jeito, de outro. Então vou me relacionar com essa pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente do centro, seja em qualquer ambiente de escola, tudo mais. E a gente coloca muita expectativa no outro. Eu passei por uma situação, né, aproveitando o ensejo, eu tinha uma amiga minha que trabalhou numa empresa que eu trabalhei. E eu conheci ela muito bem, eu fiquei muito bem, o trabalho dela, dinâmica e tudo mais. E eu tinha mudado de emprego, ela veio fazer estágio na minha área, na empresa que eu estava trabalhando, na minha área, que ela estava fazendo uma outra faculdade. Oi? Ah, tá. Aí o que acontece? Eu botei uma expectativa pelo que eu conhecia dela na empresa que eu trabalhei, mas numa outra área. Quando ela veio fazer o trabalho ali, nossa, me decepcionei totalmente, porque não era aquela imagem. Eu tinha uma imagem dela numa área de atuação. Eu não conhecia nessa outra área de atuação que eu fazia, né? Então, só por aí, você já conhecendo uma pessoa, a gente coloca muita expectativa. Então, a gente não pode ficar desanimado se os companheiros nos abandonam na estrada. Que cada um tem a sua jornada. E a gente tem que continuar a nossa parte, fazer o nosso trabalho. Isso que é fundamental. Com certeza. Vamos dar sequência? O Vamos. que você faz é aquilo que você tem. A força está com a razão, mas a razão está ao lado de quem trabalha. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Bom, a primeira fica mais simples, né? O que você faz é aquilo que você tem. Né? De acordo com o que a gente faz, a gente tem. De acordo com o que a gente planta, a gente colhe. Né? Seja nesta vida ou seja em outras vidas. Estamos colhendo situações pretéritas de outras vidas, mas também dessa vida. Nem tudo que passamos é decorrente. Então vamos pensar na sua área, Rô, que você pensa uma pessoa que está com um problema, vamos supor, vai de qualquer um, vamos pensar um problema de estômago. Aí vem aquela conclusão de quem tem 5 minutos de espiritismo fala: ah, isso é um problema de uma outra vida, que você abusou do seu estômago, assim, assim, assado. Tá? Aí o que acontece? Só que isso aí que você está achando, mas de repente a pessoa não está tendo uma alimentação saudável, está abusando de bebidas, dos vícios. Então não é problema de outra encarnação, é dessa mesmo que ele está colhendo. Então aquilo que a gente tem é decorrente da semeadura que a gente faz, não é? Sim, com certeza. Ah, essa questão de saúde, a maior parte das vezes é isso. Seja a parte emocional, a parte mental da pessoa, o estado mental dela, o estado emocional e o estado físico de hábitos
tudo isso acaba que a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Isso é uma coisa que eu me sinto muito grata pelo privilégio de ter contato com a doutrina espírita, porque isso amplia a maneira que eu vejo os pacientes, sabe? Em relação à saúde e doença. Claro que sempre tem que ter um equilíbrio, não dá pra gente achar que é só uma coisa ou só outra. E na maioria das vezes é uma combinação de tudo junto. Porque os determinados hábitos e vícios da pessoa conduzem para aquilo, o estado de sofrimento dela conduz para aquilo, e tudo se junta e causa um conjunto de sintomas. Então, não dá para desvencilhar. E hoje em dia, ainda bem, a maior parte dos consensos científicos mesmo, de diretriz, enfim. Uma recente que eu achei maravilhosa foi a diretriz de cardiologia mais recente da Sociedade Brasileira. Ela colocou o item espiritualidade como um item importantíssimo no manejo do estresse e dos sintomas cardíacos de modo geral, hipertensão, outros problemas que a gente possa ter. Eles colocaram esse tópico dentro da diretriz. Então, ainda bem que a gente está caminhando para isso, para começar a ver o paciente de maneira mais holística, né? É verdade, porque é aquela questão, né, que vai sempre só no ponto. Esquece o conjunto, né? Você vai ver um paciente... Tem um médico que eu tenho bastante contato com ele aqui, que ele fala, quando ele vai examinar o paciente, ele não vê a doença, ele vê o doente, o conjunto, né? Porque é tudo associado, né? Está tudo interligado, não dá para falar que é só físico, tá? Tudo bem, às vezes a pessoa quebrou uma perna, então não dá para falar que foi espiritual ou psicossomático, né? Sim. Aí também é forçar a barra, né? Mas, né, tem um ditado que fala, né? Se a pessoa fala assim, diz que ela foi ler a sorte e fala assim, olha, você toma cuidado que você vai quebrar a perna amanhã. Então ela ficou com tanto cuidado com a perna que ela quebrou antes, um dia antes até. Aí é uma piada, viu, gente? Não tem nada a ver, não. É mais para descontrair um pouco. E aí que ele está falando dos medicamentos, já que estamos com uma quase doutora médica aqui na nossa live, o que você pode dizer dos medicamentos aí nessa frase? Isso a gente vê muito na prática de... assim, as pessoas terem respostas diferentes a tratamentos diferentes, assim, ou mesmo, no caso, respostas diferentes ao mesmo tratamento. E a área que eu tenho muita vontade de exercer, que você tinha até me perguntado, né, de especialidade, é a geriatria. Eu me encontrei mesmo para seguir esse caminho da especialidade, atender pessoas que estão nesse processo de envelhecimento. E dentro dessa área, essa questão do trabalho, a gente vê o quanto que é importante, porque nós conseguimos ver pessoas da mesma idade cronológica, mas com estados físicos muito diferentes, muito diversos. Pode ser pessoas de 70 anos com biotipos totalmente diferentes em termos de qual envelhecimento a pessoa já passou, né? E Sim. Muitas vezes a gente vê que quem tem um propósito, isso é uma coisa muito importante, quem tem um ofício, não necessariamente o que a pessoa trabalhava de carreira antes. Às vezes a pessoa já é aposentada, mas o que ela faz, que ela gosta de fazer, ela ter não ficar no ócio, ela ter uma ocupação útil. Isso faz toda a diferença em tudo, todo o estado de saúde dela. Então... deixa eu só te cortar um pouquinho. Olha aqui que o Anderson escreveu. Assistir vocês bate uma saudadezinha. Pois é, tá esperando. Então, né, eu já falei para ele, viu, Rô? Já falei para ele. Hoje ele não pôde estar aqui, então eu vim aqui substituí-lo. Mas era o Anderson que era para estar com a Rô, hoje aqui. E ontem era para estar com a Martiele e a Laura. A mãe da Livane escreveu, já apareceu a Laura aí, já falo já. E a Flavinha me substituiu. Mas, ô Anderson, eu já falei para você que eu tive uma intuição vindo de carro 2, 3 dias para cá, fica registrado nesta live que você está assistindo, que o chamamento é para você voltar para as lives. Não precisa fazer leitura de livro, vem trazer música para a gente, vem alegrar a nossa noite. Volta para as 9h30,
viu? Volta para as 9h30, você faz a preparação musical para minha live das 10. Olha só, que coisa interessante. Vamos ver o que a Livânia falou. Anderson, a Laura estava comentando sobre isso mesmo recentemente, essa saudade. Gente, eu vou falar uma coisa, eu estava conversando com a Rô agora há pouco. Participar de uma live é uma energia tão gratificante, porque não sou eu e a Rô que estamos aqui, sempre falo. E não só eu, a Rô e mais 10 pessoas que estão aí, por exemplo. Não, tem muita gente envolvida, tem toda uma espiritualidade. Então, nós estamos aqui trabalhando para o bem, fazendo a divulgação do bem. Então, isso é muito importante, faz bem para a gente sai leve, a gente sai leve da live. Olha só que coisa bonita, né? Quase que rima. Mas é verdade. Eu acho assim, é uma coisa que eu sinto muita saudade. Quando começou essa questão das lives, por isso que eu comecei a vir quase todo dia. Porque faz muito bem, nossa. Tanto essa parte do diálogo, né? Quanto a parte da música, realmente. E o Anderson tem esse talento. É bem verdade. Tem. Vou deixar o meu elogio. A música dele é muito, muito emocionante, né? É diferente. Cada pessoa tem o seu estilo, né? A do Anderson é aquela música que ele canta que envolve a gente, que deixa a gente leve, né? Que deixa a gente assim muito... O que ele falou? Ia ser engraçado fazer a live com a Rô hoje, depois de ter dormido no telefone. Nossa, Anderson! Porque eu ontem estava assistindo uma série que a gente gosta que tá na 4ª temporada, e aí a gente decidiu assistir junto. Aí eu tava conversando, né? Acho que já era mais de meia-noite. Aí eu, não sei o que, tu viu que a fulana de tal fez isso? Aí eu, Anderson. Aí quando eu vi, eu tinha dormido, mas ele já tinha me deixado avisado que era capaz dele desdobrar antes de mim. Então. Ei, Anderson, fica então a deixa, tá? Queremos você logo, tá? Você falou que vai voltar, então volta logo. E a Rô, eu vou dar um conselho, né? Eu não faço desafio, não vou desafiar você, vou dar um conselho. Nem é um convite, porque eu sei que você não pode estar fazendo isso agora. Quando você puder, faça alguma live fazendo essa ligação de medicina e espiritualidade, sabe? Ainda que seja uma vez por semana, quando você puder. Agora eu sei que você está atarefada, né? Tem um monte de coisa, de projeto para fazer. Mas vem, porque faz muito bem. Quantas pessoas você vai conseguir ajudar nesses momentos, não é? Se eu te disser que eu já tinha pensado nisso. Quando você então, falou, né? a Babi principalmente tinha falado, não, bora, começa a fazer live e tal. Eu fiquei, meu Deus, mas eu não sei falar quase, assim, o que eu vou falar? Que eu comecei a estudar muito recentemente, mas toda vez que eu tô lendo alguma coisa da parte espírita, me vem comparações e analogias com a área da saúde. E aí eu pensei, bom, se eu for fazer uma página, alguma coisa assim, provavelmente vai ser relacionado às duas coisas. E aqui você veio me falar sobre isso. Como são as coisas, né? Não sou eu que estou falando, né? A gente, eu falo assim, a gente é mero papagaio, né? Não que a gente vai se conectando e a gente recebe as intuições. É claro que a gente tem que ser um papagaio com filtro, né? Você não pode sair falando tudo que vem, né? É que nem eu lembro uma situação que o pessoal diz que o Chico, por exemplo, quando recebia algumas cartas de alguns familiares que tinham desencarnado, né? Em situações de acidente e tudo mais, e a pessoa, vamos supor, a pessoa estava numa situação de sofrimento atroz, né, o espírito, mas o Chico usava o filtro do amor, o filtro da caridade. Mamãe, estou ainda me recuperando daquele acidente. Olha só. olha só, arrumamos até um nome para o seu perfil, uma médica espírita. Nada como ter um guri, né, para dar criatividade. Verdade. Eu não tinha pensado no nome ainda. Vou anotar aqui, deixar registrado. Vê se tem, se não tem, você já faz. Porque senão depois você não consegue. Vai que outro faz, você já deixa registrado. Eu acho que Olha só que o Vitor falou aqui, ó. Eu adoro quando fazem esse link de ciência e espiritismo. Seria ótimo.
tem até a cientista espírita com a psicologia, e até para vocês realizarem uma colaboração de vez em quando. Ai, E a Carol falou, verdade. sim, nossa, eu sinto tanta falta das lives da Gabi de 7h15, porque a maneira como ela conversa sobre as coisas, linkando com psicologia, enfim, a psicologia é uma área também da saúde, então quando ela falava umas coisas, eu ficava atrás da tela, né? Aqui de ouvinte, era exatamente isso que eu penso, então, nossa, verdade e tal, eu ficava, tipo, super concordando com ela. De repente, né? Então, Dá pra gente fazer um projeto juntas, quem sabe? o horário, às vezes, ou até o seu horário mesmo, você tem disponibilidade de horário mais cedo, faz mais cedo. E veja, quando a Carol fazia 7h15, quantas pessoas que estavam na live da Carol, depois a Gabi foi fazer o mesmo número de pessoas. Não porque eu falo que a gente tem que buscar pessoas estarem assistindo. Claro que é ótimo, é muito bom. Quanto mais a gente puder trazer pessoas para ouvir aquilo que a gente está falando, que gratifica, que gratidão que é. Mas eu digo assim, aquele horário lá de manhã tem muito mais gente disponível. Este horário, por exemplo, das 8h15 que nós temos, a gente sabe, tem várias lives acontecendo ao mesmo tempo. Então é horário um pouco mais concorrido, né? Mas não importa, se você acompanhar uma, acompanhar outra, né? Vamos dar sequência? Vamos. Vou deixar você fazer as duas, então. Ok. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Não podia terminar melhor, né? Não. A inspiração vem, né? Com certeza. A gente lê e já pensa muita coisa vinda dessas A inspiração é 1%, né? A transpiração, 99%. Seja ela física, seja ela espiritual ou emocional. Temos que fazer o trabalho, né? É isso que é importante. Nós temos uma ideia, vamos supor, você teve uma ideia de criar um perfil. Ótimo. Só que criar o perfil só é fácil. E aí? E depois? Exatamente. Alimentar aquele perfil. Mas alimentar com coisa produtiva, né? Porque colocar qualquer coisa não é para isso que nós estamos, né? É jogar pérolas aos porcos, como a gente poderia estar dizendo, né? Tem qualquer projeto que a gente se envolva, é sempre importante a gente ir com esse ímpeto de realmente perseverar nele, né? É uma coisa que eu acho assim, da faculdade de um modo geral, não só a área médica. Ó, o Vitor falou que médica espírita tá livre. Uma médica espírita não, mas médica espírita tá livre. Olha, corre lá, então, terminou a live, já abre as... vincula o seu. Que eu ainda vou receber uma CRM para trabalhar. Eu vou fazer essa promessa aqui agora, então. Quando eu já estiver formada, aí eu vou me organizar para construir essa página. Prometo. Legal. Ainda que não seja esse nome, mas, né? Sim. É importante. Vai ser muito bom, viu, Rô? Vai ser muito bom mesmo. Vai ser interessante. Ah, o João Carlos falou que chegou no amém. João Carlos, você volta. Não vai ter o amém ainda, porque a Rui ainda vai fazer a nossa prece. Então, o amém vai ser depois da prece, viu, João Carlos? Mas a live vai estar salva aí, você pode acompanhar. Ô, Rô, eu vou falar a última frase aqui, que ela, no texto que foi mandado para você, normalmente não tem, porque nós mandamos um PDF de um livro antigo, né? O mesmo livro, mais antigo. E a frase final dessa mensagem é assim: não permita que a dificuldade lhe abra a porta do desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Olha, a dificuldade. Então surge uma dificuldade, você deixa de trabalhar. A primeira dificuldade, você fala, não dá certo. Quantos erros, quantos recomeços nós temos para atingir um objetivo? Imagina a situação do rio, né? Se ele, ao primeiro obstáculo, ele parasse, jamais ele atingiria o objetivo dele, que seria chegar ao mar. Então vejam como que é interessante. A dificuldade, ela faz parte do nosso crescimento. Em tudo na vida, né? A vida é movimento. A vida é movimento.
Exatamente. Eu acho que, enfim, o que a gente tinha para trazer em relação a essa questão do trabalho e o início já... Engraçado, né? A gente chegou agora no final que tem total correlação com a primeira frase, que é a água parada. Água parada. Exato. Então, trabalhar é a água em movimento. É o movimento. Então, continuemos nos movimentando. E para o Anderson, a gente deixa aquela frase que não criou também por acaso, né? Continue a nadar. Ele está em água parada. Anderson, você tem que continuar a nadar. A nossa Flavinha chegou agora também. Oi, Flavinha, tudo bom? Vanessa Olinda também entrou. O Vitor falou para você criar a página para garantir o nome, mas deixa paradinha lá para quando você for usar. Olha, uma boa ideia, né? Verdade. E aí você pode criar assim, uma página em construção, uma médica em formação. Rô, vou falar uma coisa, né? O Anderson entrou, ele entrou por acaso nessa live? Não, entrou para a gente falar que ele tem que continuar a nadar. E qual que é a mensagem que veio para nós hoje, Rô? Trabalhar. Trabalho. E se a intuição veio, né, como a Martiele falou lá atrás, quando o trabalhador está pronto, o serviço vem e flui rapidinho. É verdade. Olha lá, cria sua... Você saindo daqui, você cria sua live, tá bom? Ai, meu Deus, calma. A sua live não, desculpa, peraí. Você cria a sua página, só que nem o Vitor falou. Só cria a página, que nem o Vitor falou, para garantir o perfil lá. Tá certo. Tá? Aí você só divulga para os amigos, aí os amigos compartilham as... Você só divulga para a Babi que você vai ver só o estrago que ela faz. A Babi... Você vai bater 1.000 seguidores rapidinho nessa página, sem fazer nada. Olha, o Anderson falou, Luiz, eu tô nadando. Tá nadando aonde? Mas ele tá, ó, é verdade. É como a gente falou, não sei se tu pegou essa parte da live, que a gente tava falando de que o processo é muito mais importante do que a linha de chegada. Então, o importante é continuar a nadar. Ele tá falando que vai voltar, né? E tô igual uma tartaruguinha. Mas tô. Mas a tartaruguinha aquática a gente quer, tá? Para continuar a nadar. Sim. É isso aí. Rô, você faz a prece final pra gente. E antes de você fazer a prece, eu já queria de antemão agradecer em meu nome, em nome do Anderson, da Babi, da Flávia, da Camila Tosini, de estar participando aqui do Encontro Espírita conosco em plena sexta-feira. Foi uma alegria muito grande estar trocando essas figurinhas com você, num tema que pode ser pesado, mas pode ser leve, de acordo com o que a gente encare esse compromisso espiritual que é o trabalho. É verdade. Ok. Então, eu pensei que você que fosse começar a prece, mas vamos lá. Eu vou... Você quer que eu ponha uma música? Sim, acho que sim. Dá pra gente se harmonizar, Deixa eu né? pôr aqui. Olha, a Flavinha falou, cada um no seu tempo, com planejamento e objetivo sempre. Concordo plenamente. É isso. A gente tem que ir no tempo que a gente consegue, com a qualidade que a gente consegue oferecer também. É isso aí. Então, vamos todos elevar nossa mente à espiritualidade superior, a Jesus, o nosso Mestre, para que a mensagem que recebemos hoje consigamos refletir, internalizá-la e, assim, servir de ferramenta para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução enquanto espíritos encarnados, e que nessa noite tenhamos um bom descanso, que consigamos ter o nosso momento de reflexão, nosso momento de paz interior, e que todos que estão aqui
presentes, encarnados e desencarnados, sejam abençoados com muita saúde, com muita paz de espírito, com harmonia e com boas vibrações. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Gratidão, Rô. Foi muito bom, foi muito gratificante trabalhar com você. Volte mais vezes para o encontro espírita. Volte mais vezes ao nosso encontro, tá? Tá certo. Um beijo no coração seu e de todos os nossos amigos que estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, que aqui eu consigo ver quem está. O nosso querido Anderson pelo Gurizada Espírita, a nossa Flavinha pela Amiga Espírita, Camila Tosini, o João Carlos, eu pelo meu perfil alternativo, o Vitor, Tiago, Amanda, Marquinho, Carol e Livinha. Oh, nossa querida amiga Lívia, aqui de Araraquara, viu? Um beijo para todos. Até a próxima, na segunda-feira, mais um encontro espírita. E venham participar conosco, então, na próxima segunda, às 8h15. Um beijo grande do coração de cada um de vocês. Tchau, Rô. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite.